Células-tronco. Parece coisa de cinema, né? Mas você sabia que ela está mais perto do que você imagina? Fica comigo que eu vou trazer uma pessoa que vai explicar tudo para você sobre isso. Você não pode perder. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Olha só, hoje a gente tem o prazer de trazer um grande pesquisador aqui do Mato Grosso do Sul, da Faculdade Federal, que vai falar tudo para você sobre todas essas questões que muitas vezes parece coisa de filme. Mas não é, né, Rodrigo? Célula-tronco é uma coisa muito mais próxima e acessível do que a gente imagina. Exatamente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E se a gente for pensar nas células-tronco, em especial nas células-tronco mesenquimais, que é o foco do nosso estudo aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, essa célula é muito real e ela está em várias partes do nosso corpo, inclusive em algumas partes que nós não desejamos. Por exemplo, uma grande fonte de células-tronco mesenquimais é o tecido adiposo. Então, a partir de uma lipoaspiração ou de um pequeno fragmento de gordura, eu posso extrair as células-tronco em quantidades suficientes para fazer transplantes e tratar diferentes doenças. Olha só, Rodrigo, eu falo que a magia desse programa, além da gente levar um conhecimento que está oculto aos olhos das pessoas, é o aprendizado que a gente acaba tendo, né? Por exemplo, do tanto que a gente conhece, estuda aqui para poder ter o programa, eu não sabia dessa questão do tecido adiposo. Então, isso é muito mais fácil do que se imagina, que as pessoas acham que, de repente, é uma coisa invasiva, e não é invasivo, né? Então, nós temos várias fontes de células-tronco no nosso corpo, né? Nós podemos, por exemplo, tirar essas células-tronco da gordura, que é um procedimento invasivo, uma lipoaspiração ou um corte para fazer a retirada, porém não é uma coisa muito agressiva, né? As pessoas estão acostumadas, digamos assim, a passar por esses procedimentos de acordo com as necessidades. Ou mesmo quando a pessoa for fazer uma outra cirurgia, uma outra situação que ela precise desse tratamento, é um momento oportuno também para coletar essa gordura. Além disso, a gente tem outras fontes, como as células do cordão umbilical, da geleia de Wharton, que está no cordão umbilical, a polpa dentária, e, em alguns casos, também existe a possibilidade de retirada dessas células, por exemplo, da medula óssea. Aí, neste caso, é um processo bem mais complexo. Sim. Mas a gordura é uma fonte riquíssima e de fácil acesso. Rodrigo, eu vou viajar aqui na minha mente. Você começou a falar aqui, pode, a pessoa que está assistindo, de repente, tem dá para a gente fazer isso aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, ela vai passar semana que vem com um cirurgião plástico. Ela vai fazer uma lipoescultura, que nem a gente entrevistou alguns dias atrás aqui, dois cirurgiões plásticos. Então vai lá fazer a lipoescultura. Ela pode pedir para o cirurgião plástico reservar parte disso e armazenar com vocês. Até eu não falei aqui, o Dr. Rodrigo é o diretor do Cetrogen, que é esse laboratório, né? Pode essa pessoa encaminhar para isso e deixar lá guardada, se amanhã ou depois ela tiver algum problema, ela ter esse banco de células dela lá? Então, institucionalmente, os Centros de Estudos em Células-Tronco, Terapia Celular e Genética Toxicológica, hoje, ele opera com biorepositórios. Então, os biorepositórios, eles funcionam de que forma? Eles são específicos de estudos e eles são autorizados pelo nosso Comitê de Ética, pelo CEP-CONEP. Uhum. Então, hoje, na Universidade Federal, nós não temos a possibilidade de uma pessoa que não seja participante do estudo fazer essa criopreservação para uso futuro. Porém, nós sabemos que já existem iniciativas na área privada que fazem esse tipo de criopreservação. Hoje, os biorepositórios que nós temos na Faculdade de Medicina da UFMS ou no Hospital Universitário, eles são públicos, né? Mas uma coisa importante que vale a pena dizer é que, apesar da pessoa não ter a possibilidade hoje de levar a sua célula lá para poder criopreservá-la para uso futuro, um fato importante a se dizer é que essas células elas não são imunogênicas. Ou seja, a minha célula serve para você e a sua célula serve para mim. Ah, legal. Então, se você tiver necessidade e se o seu quadro clínico, a sua doença que precisa ser tratada, estiver dentro do escopo dos estudos que estão em desenvolvimento, nós teremos essa célula no nosso biorepositório para lhe tratar. Uma outra possibilidade também, que é futura, né, a gente está caminhando nessa questão, é a montagem do biobanco institucional.
Esse biobanco ele já está, na verdade, implantado junto ao Hospital Universitário, no Centro de Processamento Celular, e no biobanco nós vamos abrir outras perspectivas que são, digamos, maiores, né, as formas de acesso do que os biorepositórios. Os biorepositórios são, digamos, de cuidado do pesquisador para um estudo específico, e o biobanco ele é mais macro, ele digamos, gerido pela instituição, e ele tem a possibilidade de atender o maior número de pessoas, tanto em criopreservação, que é o congelamento, quanto no tratamento. Independente de pesquisa. Atualmente, as células-tronco ainda elas não estão registradas para uso na terapia, digamos, tradicional ou na medicina tradicional. Hoje nós fazemos a terapia celular no Hospital Universitário e na Faculdade de Medicina por meio do Cetrogen, com base em estudos clínicos acadêmicos. Então, eles ainda são aprovados pelo CEP-CONEP e só são executados após essa aprovação. Entendi. Eu estou aqui já viajando, mas amanhã depois a gente pode ter uma parceria público-privada para ter um laboratório desse aqui no Mato Grosso do Sul, porque olha o avanço que a gente tem no Mato Grosso do Sul e que a gente está, entre aspas, desculpa falar, fica escondido, as pessoas não estão sabendo disso. E às vezes acabam procurando os grandes centros, sendo que olha o nível de pesquisa que a gente tem aqui. Eu poderia te dizer que as pesquisas que são realizadas aqui e também, digamos, a capacidade técnica tanto dos recursos humanos quanto dos laboratórios que nós temos na universidade, no hospital universitário, eles estão dentre os melhores do país. E também atendem a normas internacionais. Então, os nossos produtos desenvolvidos aqui, as nossas tecnologias desenvolvidas aqui, elas digamos, não são restritas a regiões, né? Elas atingem um espectro ideal para publicações nacionais e internacionais e, portanto, nós estamos no mesmo nível de pesquisas que estão desenvolvidas por outros países. Ótimo. Rodrigo, para esclarecer para a população, tentar entender como que seria isso, no que a gente pode dar, eu sei que depois nós vamos ter imagens para mostrar, mas no que a gente poderia utilizar a célula-tronco para a pessoa que está assistindo, de repente fala assim, puxa, eu tenho esse problema, de repente ter uma solução, no que a gente pode fazer a aplicabilidade desses estudos? Então, hoje nós tratamos, em especial, 7 doenças com a terapia celular. A primeira que nós desenvolvemos em um modelo experimental, então é bem importante dizer que nós começamos lá nos animais e ao longo do tempo nós vamos evoluindo esses tratamentos, né? Então, um dos primeiros tratamentos que nós fizemos foi o tendão de Aquiles roto. Então, vamos supor que aquele jogador de futebol de final de semana virou o pé e rompeu o tendão de Aquiles. O tratamento padrão é fazer a sutura do coto desse tendão. Mas nós desenvolvemos uma tecnologia testada primeiro em coelhos e agora em humanos, que a gente consegue aproximar esse coto e, sem fazer a sutura, nós conseguimos injetar a célula-tronco e ela funciona como se fosse uma cola. Um outro trabalho que nós temos... É tipo isso aqui? Esse aqui é um outro trabalho que nós fizemos. Então, para este trabalho aqui, é uma osteoartrite de joelho. E aí, o que nós conseguimos ver? Então, nós podemos fazer a coleta das células-tronco do tecido adiposo, no caso ali foi feito do abdômen. Então, lá no início, nós temos... Aqui lá, célula de gordura, isso, né? Para a pessoa entender. O frasco azul ali, grande, ele tem a célula de gordura que foi lipoaspirada. Aquele frasco grande é fracionado em tubos pequenos, esses tubos são centrifugados, então eles se dividem em lipídios, tecido adiposo, uma solução fisiológica com hemácia e o pellet de hemácias. O que me interessa? É só aquela parte do tecido adiposo. O restante eu jogo fora. Aquela parte do tecido adiposo, eu consigo fazer uma digestão com uma enzima que vai degradar a gordura e vai soltar as células que estão nela. Que legal. E essas células, então, que vão ser soltas, elas vão ser depois plaqueadas em frascos ou em placas que tem um tratamento para que a célula faça uma adesão ao seu fundo. E aí eu parto de algumas dezenas de células e posso chegar a bilhões de células. Então, nesses estudos, nós usamos em torno de 1 milhão de células, em alguns outros até 8 milhões de células por paciente. Então, essas células, quando prontas, né, depois de cultivadas, elas são transplantadas. E apesar de usar o termo transplante, na realidade, o que a gente faz? A gente faz uma injeção em nível ambulatorial. Nossa, então, muito aquela tranquilo. outra imagem é o transplante da célula-tronco para o joelho. E antes de fazer esse transplante, como esse joelho é daquela pessoa que tem muita dor, que tem a chamada osteoartrose,
Existe um procedimento cirúrgico, que é fazer uma limpeza desse joelho, tirar, digamos, as irregularidades da cartilagem, fazendo essa injeção. E, desta forma, nós conseguimos melhorar a dor, devolver as atividades de vida diária para esse paciente e parte dessa cartilagem pode ser regenerada por ação dessa célula-tronco. Que legal. Então, assim, nós podemos dizer, para que serve a célula-tronco? Serve para tratar o tendão de Aquiles que rompeu, serve para tratar a osteoartrite de joelho. Nós também tratamos as feridas, sejam elas provenientes, por exemplo, da doença de Crohn ou de outros processos de lesões de tecidos moles. E a gente tem caminhado, então, no fechamento de feridas complexas. Aqui, ainda nessa parte do slide, mostra, se vocês observarem, a evolução de como são os questionários de qualidade de vida. Então, o SF-36 e o Volkmann, ele mostra ali, por exemplo, no SF-36, o cinza claro seria como o paciente estava e o cinza escuro é como está. Então, você pode ver que, em geral, aumentou cerca de 3 vezes para alguns parâmetros, como a capacidade funcional, a reversão da limitação de aspectos físicos. Então, esse tratamento ele demonstra uma qualidade eficaz, né? O tratamento é eficiente e as pessoas conseguem melhorar, inclusive, seu dia a dia. Mas isso é interessante porque, assim, de certa forma, não é tão invasivo, né? Não. É mais prático do que a gente imagina. O procedimento, apesar que quando a gente fala transplante, a gente pensa numa coisa muito complexa, né? Mas esse transplante é uma injeção. Nossa, muito legal. E deixa eu te fazer outra pergunta. A pessoa que está assistindo, se ela está passando por isso, ela tem que procurar o médico que está tratando dela ou ela tem que procurar o hospital universitário? Como que ela chega nisso para ela... Porque, de repente, ela está vendo aqui e está se interessando. Porque o que a gente vê muito dessas questões hoje... Muitas pessoas sofrem com esse problema no joelho, ou às vezes por conta de um acidente ou isso, aquilo, aí é uma cirurgia, aí é uma prótese ou isso, aquilo, e de repente é uma coisa muito mais natural do corpo dela. Como que ela pode ver isso? Ela vai através de quem? Então, assim, hoje nós temos 2 protocolos em andamento, que é a osteoartrite de joelho, que é essa que a gente acabou de falar, e neste caso é para tratamentos com células halogênicas. Então, a célula já está pronta e criopreservada no biorepositório do Cetrogen. O paciente que necessitar, que se enquadrar naquilo que o Comitê de Ética aprovou, ele pode receber o tratamento. Dessa forma, ele precisa procurar o Cetrogen. O Cetrogen. Então, a gente vai colocar aqui nas mídias sociais. Certo. @ Cetrogen. Perfeito. Vocês nos encontram no Instagram e a gente pode, a partir de lá, derivar um processo de atendimento. E aí a gente vai classificar esse paciente de acordo com os critérios de inclusão ou de exclusão e se ele atingir aqueles critérios, ele pode receber esse tratamento e não há custo nenhum para que isso aconteça, visto que ele é feito dentro da Universidade Federal e essas terapias estão sendo desenvolvidas para o SUS. Um outro protocolo que nós temos em aberto também, que é para o tratamento da bexiga hipocontrátil. Ou seja, aquelas pessoas que não conseguem contrair, apertar a bexiga a ponto de expulsar toda a urina, que tem um resíduo de urina de miccional ali que incomoda, que parece que a barriga está até um pouco aumentada, essa pessoa que perdeu a capacidade de fazer essa contração da bexiga pode também receber as mesmas células-tronco que nós estamos falando em pontos específicos do músculo detrusor e dessa forma existe a capacidade dessa bexiga voltar a se contrair. Em geral, as pessoas que têm a bexiga hipocontrátil, elas têm que fazer o cateterismo intermitente para que elas possam esvaziar a bexiga. Esse cateterismo é feito nos pacientes que nós estamos acompanhando em torno de 5 vezes ao dia. Isso aumenta a chance de lesão, de infecção bacteriana, tudo isso. E os nossos pacientes que foram tratados dessa forma, eles têm mostrado que, pelo menos 80% deles ficam sem a necessidade do cateterismo intermitente. Eu vou parar aqui um pouquinho, Rodrigo. Claro. Olha só, a gente está interrompendo aqui no Instagram, porque está acabando o tempo do Instagram. Mas vai na link da bio, que a gente vai continuar no YouTube, porque você não pode perder. Vai ter muitas imagens de antes e depois aqui que você vai gostar da terapia. Continua comigo. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com
abra sua conta no Sicredi. Continuando, Rodrigo, eu acabei te cortando por conta do intervalo, mas continua o seu raciocínio. Então, aí ele tem esse... Então, esse paciente que não consegue contrair a bexiga, que faz o cateterismo intermitente para esvaziá-la, ele pode se beneficiar dessa terapia. Em alguns casos, os pacientes não necessitarão mais de intervenção do cateterismo para esvaziamento da bexiga. Em outros casos, o número de cateterismo pode ser diminuído. Nas duas condições, o paciente tem um benefício importante que é considerado e que nos levou a abrir um protocolo agora para o tratamento com células de doador, halogênica. Por que em especial isso? Porque, em geral, os pacientes que têm doença renal, eles são muito emagrecidos e é muito difícil obter a gordura. Então, nós temos hoje um banco de células que podem atender esses pacientes. Então, esses são os 2 protocolos que estão abertos. Mas, além desses, nós temos a possibilidade de, num futuro próximo, também abrir os protocolos de tratamento de ferida, que estejam elas relacionadas, por exemplo, à doença de Crohn, que nós já temos a expertise, ou outras condições, né? Nós tratamos hoje as necroses de tecido mole, que podem ser derivadas de BCG-IT ou de sepse, e nós temos também avançado em alguns novos estudos que nós conseguimos utilizar, por exemplo, oclusores cardíacos para o fechamento de fístulas esofágicas, e neste caso nós então utilizamos um tratamento, digamos assim, que é específico para o coração, numa outra abordagem, e impregnando as células-tronco nesse oclusor, nós conseguimos fechar fístulas que já estavam em tratamento há muito tempo, mas que nós não tínhamos o sucesso do fechamento. Então, esses são 7 exemplos, digamos assim, de tratamentos que o Cetrogen tem feito com sucesso, alguns deles já publicados e outros em fase final para publicação. Nossa, muito, muito avançado. Olha só, curte, compartilha, dê um joinha, não guarda essa entrevista, porque eu tenho certeza, ou você ou alguém da sua família, de certo, vai poder ser ajudado pelo Cetrogen e esse nível de pesquisa que a gente tem aqui em Mato Grosso do Sul. Sem brincadeira, eu estou encantado, Rodrigo. Rodrigo, deixa eu te fazer outra pergunta. Você trouxe algumas imagens, já que você falou de feridas, está até mostrando já, né, algumas melhoras com o uso de célula-tronco, uma coisa que eu não imaginava esse tipo de situação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, assim, alguns tratamentos, né, que partem que são destinados a feridas complexas, os pacientes muitas vezes não conseguem o fechamento das feridas, mesmo havendo o desbridamento cirúrgico, não tem a possibilidade, digamos, de fazer a junção da pele, né? E essas feridas acabam tendo que cicatrizar por segunda intenção. O paciente diabético também, né? O pé diabético também pode ser tratado, existem estudos que já vão nessa linha de pesquisa, mas o Cetrogen ainda não teve essa experiência. Uhum. Mas nesse caso, é uma criança que teve sepse, então vocês podem ver que não havia possibilidade de aproximação das bordas de pele para fazer a sutura, então necessariamente a cicatrização teria que ser feita por segunda intenção. Era um paciente que tinha indicação possivelmente da amputação dos membros, mas com a intervenção das células-tronco, vocês podem ver que ao longo de 108 dias nós tivemos quase que o fechamento completo dessas feridas. As imagens iniciais nós nem mostramos porque elas eram muito agressivas, mas mesmo aqui você vê que as lesões são bem extensas, mas a célula-tronco em 108 dias promoveu o fechamento delas. Não atrapalhando sua linha de raciocínio, como que é feita a aplicação nesse caso aí? Neste caso, a aplicação é feita intralesional e perilesional. Então, as células são colocadas em uma solução fisiológica, em uma seringa, com uma agulha bem fina, e aí ela é feita em toda a borda da ferida e dentro da ferida. Então, em muitos casos, né, a gente precisa reconstituir a pele, mas não só a pele. Pode ser que a gente tenha tido perda muscular, por exemplo. Então, aí, neste caso, as injeções intralesionais, elas podem atingir, inclusive, essa parte de músculo. E a gente tem observado que a gente tem recuperação tanto muscular quanto da pele propriamente dita. Que legal, que legal. Se a gente continuar, as outras imagens, elas mostram também a regeneração da pele e, digamos, da estrutura dos dedos, apesar de ter tido uma amputação parcial, mas veja que, neste caso, como as feridas eram menores, com 30 dias nós já tínhamos o fechamento quase que total,
né? Na próxima imagem, a gente consegue ver a parte superior da mão da criança. Nós também vemos, com 30 e 108 dias, uma cicatrização muito importante. Na outra, nós vemos a parte, o coto de uma das pernas da criança, né? Infelizmente, houve a amputação, mas vocês podem ver que com a diferença, né, de 30 para 108 dias é bem apresentável, né? A gente consegue notar adequadamente. Essa parte circulada em amarelo era a parte de lesão inicial e depois final. Então, você vê a redução dela. Aqui é uma outra visão sobre essa mesma perna. Já dá para ver o tecido cicatricial, que é bem importante também. E na outra imagem, a gente vai conseguir verificar a outra perna, a parte posterior. Vejam a parte amarela, que seria a lesão, e depois como ficou a cicatrização do processo, né? Então, os avanços no fechamento dessas feridas com a utilização das células-tronco é bem importante. De quanto tempo é aplicado? É uma aplicação única ou não? Não, essas lesões extensas dessa forma, em geral, nós fazemos as aplicações a cada 7 dias. Então, não foi feito somente a célula-tronco, foi feito uma laser terapia também para ajudar tanto na parte de dor quanto na parte da cicatrização, mas ao longo do período de acompanhamento dessa criança, nós vamos fazendo as células-tronco e, em geral, a opção da nossa equipe é fazer a cada 7 dias e os resultados têm sido importantes. Então, neste caso, nós tratamos ao longo de 108 dias com aplicações semanais para que esse paciente atingisse essa qualidade de cicatrização. E tudo isso feito no hospital universitário? Tudo isso feito no hospital universitário em parceria com as tecnologias que são desenvolvidas pelo Cetrogen. Então, a pessoa que está assistindo isso e tem interesse ou tem alguém na família, ela pode procurar o Cetrogen e se encaixar nesse padrão, ela vai receber esse atendimento. Ela pode receber o atendimento. Aí o atendimento é feito, em geral, pelos médicos que fazem o mestrado e o doutorado comigo e também por alguns parceiros que são professores ou médicos do próprio hospital ou da faculdade de medicina. Existe uma equipe muito grande e multidisciplinar envolvida nesse processo, tanto para a coleta quanto para o processamento da célula e depois para levar essa terapia ao paciente, né? Então, digamos, existe uma equipe dedicada ao laboratório e uma equipe clínica dedicada ao atendimento do paciente e ao acompanhamento dele ao longo do processo. Você mostrando essa cicatrização e essa regeneração, eu fiquei aqui pensando, até comentei com você anteriormente, isso aqui para uma situação de queimados, então pode ser excelente, né? Porque vai provocar uma reparação tecidual muito melhor do que somente um paliativo, né? Sim, a literatura ela demonstra a possibilidade do uso da terapia celular em queimados, né? Hoje o Cetrogen não tem essa expertise ainda, mas o produto de terapia que nós temos, que são as células-tronco produzidas no formato, digamos, de acordo com o protocolo operacional padrão do Cetrogen, ele permite o tratamento de diferentes doenças. E nós acreditamos que ele teria um sucesso muito grande também no tratamento de queimaduras. Não, é espetacular tudo isso que você mostrou, porque assim, a gente começa a pensar nas questões de doença como um todo, como você falou de fístula, fechamento, como a gente estava discutindo a questão do coração. Então, às vezes, e o que eu acho interessante que assim, que é uma terapia biológica do seu próprio corpo, né? Você não tem um fármaco atuando ali, não. Você tem células do corpo promovendo essa regeneração, né? E muitas vezes as pessoas acham que isso está tão longe e, na verdade, está tão perto da gente aqui no Mato Grosso do Sul e seria muito mais saudável e melhor. É claro que aí eu chamo até a atenção das autoridades, porque esse é o tipo de pesquisa que eu acho que tem muitas pessoas que gostariam de investir e tem muitas pessoas que teriam que investir nisso, porque assim, eu acho que isso é uma luta diária, né, nessa questão, porque isso demanda tempo, dinheiro, investimento, e eu sei que a vida do pesquisador no Brasil não é fácil, ainda mais no Mato Grosso do Sul. Como eu te falei lá anteriormente, lá, quando eu estava na Unicamp, a gente via assim na Unicamp, não rios de dinheiro, mas a gente vê assim, uma amplitude aberta para uma questão de pesquisa. E às vezes aqui, que não tem essa tradição,
quer dizer, tem, mas as pessoas não sabem que tem, poderia ter muito mais incentivo, que eu acho que mais recursos, mais gente, acho que muito mais coisa traria para isso aí, né? Com certeza. Nós temos os editais governamentais, né, tanto estaduais quanto nacionais, e nós temos também fomentos que são da própria universidade, e a gente submete os projetos a esses editais e consegue recursos, mas os recursos são bem finitos. Se nós tivéssemos um aporte de dinheiro, de valores maiores, com certeza nós conseguiríamos aumentar o número de pessoas tratadas, nós conseguiríamos melhorar o número de pessoas da equipe e a gente poderia atender um maior número de pessoas, né? Mas, diante da realidade do que nós temos trabalhado e conseguido resultados muito positivos. Mas é lógico que o aporte de recursos poderia melhorar essa situação como um todo. E assim, é bem importante dizer que essas terapias elas estão sendo desenvolvidas dentro do serviço público com vistas ao atendimento, neste momento, ao paciente do SUS, né? Que é aquele paciente que não teria acesso a esse tipo de terapia se ela estivesse, por exemplo, somente na rede privada. Então, o desenvolvimento desta ciência, digamos, governamental, ela subsidiará primeiro as propostas dos tratamentos do SUS e, claro, que as parcerias público-privadas poderão acontecer no futuro e essa esfera, digamos, federal ou estadual pode ser ampliada, né, também para a área privada. Eu entendo que essas terapias é um futuro da medicina, né? Esse futuro ainda tem que ser galgado, existe a necessidade de regulamentação, existe a necessidade de registro dessas terapias na Anvisa, que é um passo que nós ainda não começamos, que é um passo ainda a ser dado e difícil. Os nossos estudos hoje eles são do tipo estudos clínicos acadêmicos, mas os resultados já demonstram o sucesso e a viabilidade dessas terapias para um futuro registro. Não, é muito bom ver isso. Olha só, a gente está chegando no final, Rodrigo, mas eu quero demais agradecer essa entrevista, poder estar aqui com você. Para mim foi assim um presente de Deus, porque assim é muito bom ver isso. Ao mesmo tempo, eu fico triste em saber que a gente poderia ter mais recursos alocados para uma situação dessa, porque assim, não diferenciando A ou B, mas é igual a polilaminina, ela já chegou no setor privado ali, a Cristália que está, né, dominando já o uso. E eu acho interessante isso porque assim é uma maneira, não estou querendo dizer que tem tanto que é pelo SUS também, mas assim a Cristália já olhou com outros olhos, já olhou com olhos do público mesmo, não no setor de ganho financeiro, porque hoje infelizmente no país que a gente vive tudo se fala em dinheiro, quando quer se investir quer-se o retorno, mas acho que o melhor retorno é a cura. É ver isso que você fez aqui. Não tem valor que pague esse tipo de situação. Então, até as pessoas que estão assistindo, que queiram, né, ajudar, eu acho interessante. Não é nem um apelo, não, mas é porque eu senti isso no coração. Eu achei isso interessante, porque não tem resposta no mundo melhor do que isso, do que o próprio dinheiro, né? Então, eu gostaria até que a pessoa que está assistindo curtir, compartilhar, enviar essa entrevista para outras pessoas, para que cheguem a mais pessoas, para que a gente possa divulgar isso mais, para que isso, de repente, amanhã ou depois, pelas cristocidências da vida, chegue na pessoa certa que possa alocar e melhorar isso na qualidade de vida para as pessoas. Eu quero, de coração, agradecer o teu tempo e vou já te adiantar. Você vai ter que vir mais vezes aqui, porque eu acho que essa questão tem mais coisas para ser debatidas cada vez mais, porque você falou desses tipos de células, eu quero já adiantar aqui, a gente vê a questão de células de dente, né, de extração dentária, onde a gente pode ajudar mais e mais pessoas cada vez mais. E eu quero te pedir a disponibilidade de você poder estar mais vezes aqui, trazer mais pessoas aqui, para a gente poder difundir isso mais. Claro, vai ser um prazer voltar ao programa de vocês, compartilhar um pouco do conhecimento que a gente produz na universidade. Existe uma cadeia de pessoas que trabalham para que tudo isso dê certo. Eu acho que cada um pode trazer um pouco da sua experiência, ou talvez a gente possa até fazer uma roda de conversa, e com certeza será um prazer estar aqui e também com o seu público. Obrigado, viu, Rodrigo? Rodrigo, a gente pode colocar aqui os dados do Cetrogen, as pessoas podem entrar em contato, né? Sim, pode sim. Então, o Instagram do Cetrogen é @Cetrogen. E se necessário for, pode fazer também um contato pelo WhatsApp 67 99264 4662.
Ótimo, vai estar aí nos caracteres, hein? Guarde esse número aí que talvez você precise. Rodrigo, obrigado de coração mesmo. Foi magnífico isso, viu? Um prazer. Muito obrigado. E você ficou até aqui, curte, compartilha e não esquece, tá bom? Manda adiante isso. Até semana que vem.